Olá pessoal, boa noite a todos. Mais um Van Hatten Connection. Fim de domingo, 22 horas e 40 minutos. 3 minutos atrasado nosso horário. Às vezes eu mudo um pouco o horário, às vezes é mais cedo, às vezes é mais tarde, mas o primeiro Van Hatten Connection foi às 22h37. A gente tenta manter mais ou menos nesse horário que vocês já estão acostumados a me acompanhar. Quero falar um pouco sobre essa semana, última semana de trabalho que vai ter na Câmara dos Deputados em virtude do recesso, que já se inicia, aliás, logo antes do Natal, né? E que eu espero seja cancelado, pelo menos nas 2 últimas semanas de janeiro, porque há muitas coisas importantes para votar, como, por exemplo, a reforma tributária, cujo relatório estaria, segundo o presidente Rodrigo Maia, praticamente pronto, e também segundo o próprio relator Aguinaldo Ribeiro, né? Mas claro que a questão da presidência da Câmara dos Deputados, sobre a qual eu vou conversar um pouco com vocês daqui a pouquinho, acaba tumultuando todas essas aprovações, né? Amanhã vai haver sessão na Câmara dos Deputados. Nós votamos, aliás, na semana passada de segunda-feira até sexta-feira, algo que fazia tempo que não acontecia. Na segunda-feira da semana anterior, vocês devem lembrar, eu presidi uma das sessões, inclusive fomos até 2h30 da manhã na presidência da sessão. E agora a gente está finalizando o ano legislativo. Não sei exatamente se vai haver uma pauta de votação amanhã. Deixa eu fechar aqui, de votação amanhã ou não. Mas, Maria Dolores Venlin, minha professora da primeira série. Tia Tuta, legal, tá online aí assistindo. Beijão. A gente está aguardando então saber exatamente o que vai acabar sendo pautado amanhã na sessão da Câmara dos Deputados. Espero que não seja nenhum projeto ruim para o Brasil, porque isso muitas vezes também acontece. Muito rapidamente quero falar um pouco sobre essa questão da politização da vacina. Acho lamentável o que está acontecendo, uma excessiva politização do tema, né? Seja do presidente Bolsonaro, seja do Dória, seja de pessoas de diferentes matizes políticos, seja na esquerda, seja na direita, seja no meu partido, seja onde for. Eu acho que é um desserviço politizar o tema da vacina. Acho que nós precisamos sim conscientizar as pessoas da importância das vacinas em geral, isso eu não tenho dúvida nenhuma de falar. Aliás, a gente usa a expressão, né, eu sou maior de idade, vacinado e assim por diante, para lembrar que vacina é uma coisa em geral boa, né, quando bem testada, etc, etc. É algo que ajudou a humanidade a superar uma série de doenças, né, e portanto a gente precisa enfatizar isso. Vacinas são coisas boas e a gente espera que o quanto antes nós tenhamos uma vacina eficaz e segura, né, para o combate ao coronavírus. Isso é uma coisa que a gente tem dito desde o início dessa pandemia. Agora, isso não significa que seja eficaz sob o ponto de vista de fazer com que as pessoas se convençam a tomar qualquer vacina, que o governo obrigue, né, maiores de idade a fazê-lo. Aliás, por isso que o STF também caiu nessa esparrela da politização, que achei muito triste, na última sessão em que por 11-0 foi definido que a vacinação deverá ser compulsória no Brasil. Em primeiro lugar, e eu falei isso no meu discurso, é inexequível essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque nem vai ter vacina no primeiro momento para todo mundo, independentemente de qual vacina seja, né? Se brasileira, se chinesa, se americana, de onde quer que venha. É importante começar por esse fato lógico. Não há como ter vacina para todo mundo. Segundo lugar, também tem muita gente, assim que sair a vacina eu vou querer tomar. Calma lá, vai ter ordem para isso, né? E aí é uma questão de não ser egoísta nem irresponsável, né? Como, aliás, egoístas foram os procuradores do estado de São Paulo a quererem furar a fila, serem vacinados primeiro. Vocês viram isso, né? Um absurdo total. Claro que não foram todos, eu até fiz a ressalva no momento do post, depois o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul disse que era só alguns procuradores de São Paulo tinham feito, mas saiu oficialmente, né? Queriam furar a fila, queriam ser os primeiros a serem vacinados. É claro que vai começar por grupos de risco, pessoas mais saudáveis e que podem esperar e que talvez eventualmente até, sob o ponto de vista do custo-benefício, do tamanho do risco representando pegar Covid versus
ser inoculado, talvez por uma vacina ainda que vai demandar tempo até se saber todos os seus efeitos no longo prazo, né? As vacinas levam muitas vezes, em geral, né, isso opiniões de médicos com quem falei nos últimos dias, até 5, às vezes até 10 anos para se saber todos os seus efeitos posteriores. Então, para muitas pessoas que são jovens, que passam assintomaticamente pela Covid, se pegarem, porque não são parte também de grupo de risco, talvez no primeiro momento realmente não faça sentido. É melhor deixar justamente para os grupos de risco, até repetindo, porque vai ser limitado o tamanho da quantidade, né, de doses a serem oferecidas, não só no Brasil, como está acontecendo no mundo todo, né? Então, o que eu gostaria de dizer é só que quando o STF decidiu, e eu queria até fazer um esclarecimento aqui também sobre a questão da constitucionalidade, ele tratou da constitucionalidade de uma lei específica, 13979 de 2020, que nós aprovamos na Câmara dos Deputados apenas para o período de vigência do estado de calamidade decretado pelo governo brasileiro, que vence agora dia 31 de dezembro. Então começa por aí. O STF declarou constitucional uma lei que já nos próximos dias vai findar, ou seja, só para tumultuar o jogo político, não está tratando de outras leis, essa lei vai exaurir seus efeitos no final desse mês. Segundo ponto importante lembrar, a lei que nós aprovamos, quando trata de vacinação compulsória, fala em poderá, não fala em deverá, não fala em obrigação, né? E ela deixa aberta a possibilidade e não trata, e é o terceiro ponto mais importante de todos, de restrição de direitos civis, como o STF acabou avançando ao legislar sobre o tema e estabelecendo uma série de restrições ao uso a determinados direitos civis. Eu tenho um monte de material para passar para vocês, eu posso colocar depois os links nos comentários, de países, mundo afora, claro, né? Não tem, não vou dizer universo afora, afinal de contas estão todos no mesmo planeta Terra, que decidiram não tornar a vacinação obrigatória. Começar pelo Reino Unido, o próprio Estados Unidos, né, que terá Joe Biden como presidente. Joe Biden disse que não vai ser obrigatória. A Austrália disse que não vai ser. A Bélgica disse que não vai ser grátis para todo mundo, mas não vai ser obrigatório. A Nova Zelândia disse que não. O presidente Macron da França disse que não vai fazer obrigatório. A Alemanha disse que não será obrigatório, né? O Reino Unido, já falei, a Inglaterra disse que não vai ser, e a própria OMS diz que não é interessante que seja obrigatória, e também dizem isso muitos especialistas, porque isso acaba gerando desconfiança das pessoas, acaba afastando, né, as pessoas da possibilidade de serem vacinadas, porque as pessoas, não todas, mas muitas, têm um ceticismo em relação à autoridade, em relação ao governo, e não querem que algo seja imposto goela abaixo, querem ser convencidas disso. Não dá para tratar o povo de idiota, né? O povo, as pessoas em geral, você, os cidadãos, os indivíduos, querem ser convencidos de uma determinada coisa e não obrigados a fazê-lo. Por isso que toda essa discussão em torno da obrigatoriedade, a politização da vacina, está me deixando extremamente triste, preocupado com o Brasil. Eu disse no meu discurso sexta-feira que estou preocupado com o STF, estou preocupado com os rumos da discussão política no Brasil. Os demais países, as nações que admiramos, né, independentemente de corrente política, se na direita ou se na esquerda, as pessoas estão com muito mais sensatez discutindo, né, quando vai começar a vacinação, quem vai ser vacinado primeiro, como esse processo, né, de validação da vacina está sendo feito para garantir a segurança e a eficácia, mesmo sendo tão rapidamente desenvolvido. São todas coisas que estão sendo debatidas de forma séria no mundo todo. E aqui no Brasil é uma folia, né? E aí, obviamente, que as autoridades têm responsabilidade nisso, né? Deputados, colegas meus, senadores, colegas meus, fazendo política em cima, Bolsonaro fazendo declarações que não precisava, e muitos eleitores do Bolsonaro, volta e meia, dizem isso também. Ele fala coisas que não devia, e mais uma vez na vacinação está fazendo. O Dória falando coisas que não deve, politizando a vacina. Outros governadores também. E, enfim, como eu disse antes, infelizmente suprapartidário ou pluripartidário, isso tem gente de todos os partidos fazendo da vacina um tema político, um tema ideológico, um tema partidário, e isso é um absurdo, né? A vacina tem que ser tratada com seriedade, tem que ser tratada de fato com a ciência e não
com a lacração de Twitter, de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, assim por diante. Vocês me conhecem, eu não sou de fazer isso, estou inclusive já há alguns dias sobre esse tema falando muito pouco, só o mínimo necessário, não sou da área da saúde, mesmo muita gente que é da área da saúde não se aventura nesse tema, e acho que é importante manter essa serenidade e responsabilidade que lá desde o início eu tenho dito, né, que a gente precisa manter. Eu estava recuperando discursos antigos, inclusive um de 4 de fevereiro, quando começou toda a questão do coronavírus no Brasil e nós aprovamos a lei de combate ao coronavírus no parlamento. E naquela época mesmo eu já dizia que o que nós estávamos aprovando era única e exclusivamente, só ver se é 4 de fevereiro, exclusivamente para o período, né, de decreto do governo federal, porque havia brechas e de fato no fim a gente viu por causa dessa decisão do STF que extrapolou em muito as brechas existentes, mas aí se deixa uma brecha, eles abrem a machado e ficam um espaço maior do que a divisão do Mar Vermelho do Antigo Testamento, né, infelizmente. E naquela época já eu dizia, né, vamos cuidar para não deixar que o combate ao coronavírus acabe afetando também nas nossas liberdades individuais. Muitas, lamentavelmente, já ameaçadas, inclusive por muitos governadores, prefeitos que extrapolaram também profundamente. Outro problema do STF, que mandou toda a decisão para os entes subnacionais e que fizeram coisas realmente abomináveis. E agora também nessa questão da vacina, que não contribui em nada essa discussão de obrigatoriedade, não obrigatoriedade, fim de direitos civis e etc., porque as pessoas querem ser convencidas da necessidade. E eu, obviamente, estou aqui para dizer, mais uma vez, que vacinas são boas, são importantes, nós vamos precisar de uma vacina boa e eficaz para recuperar o modo de vida anterior, inclusive para que a gente possa recuperar a economia, assim por diante, mas claro que a saúde precisa estar lado a lado nisso, e isso significa, repito, ter uma vacina bem desenvolvida, eficaz e que comece a ser aplicada de acordo com um cronograma que respeite o número de doses disponíveis e os grupos de riscos e assim por diante. Bom, pessoal, e lá atrás também eu falei que era importante a gente lembrar que foi justamente por causa da restrição das liberdades individuais que esse coronavírus espalhou-se por todo o mundo. Sim, porque ele nasceu na China. E foi por conta da restrição da liberdade de informação num país em que não se pode usar nem o Google, não se pode usar nem o Instagram, todos os aplicativos que a gente usa, o Facebook, não são permitidos lá na China. Foi por causa dessa restrição à liberdade de informação, liberdade de opinião, que nós vimos a gente viu o vírus acabar se dispersando por todo um país continental como a China e depois para o resto do mundo, né? Justamente na véspera do Ano Novo Chinês. Um médico, aliás, que descobriu que depois faleceu de coronavírus, ele foi silenciado pelas autoridades, né? E aqui ficam minhas condolências à família dele, sendo chinês ou não, né? Porque a gente, sendo brasileiro ou não, sendo chinês ou não, sendo holandês ou não, minha origem, não importa, a gente é solidário a todos aqueles que perderam as suas vidas, seja por coronavírus ou por outras doenças, e nesse caso ainda por um abuso estatal sobre a liberdade de informação desse médico que mandou num grupo, né, de WeChat, que eles não têm WhatsApp lá também na China, né, a descoberta desse novo coronavírus no hospital dele, e depois acabou morrendo, e o governo chinês silenciou essa informação, não circulou por mais de 2-3 meses desde então. Então, quer dizer, foi por causa das restrições às liberdades individuais lá atrás que esse vírus se espalhou por todo o mundo. A gente precisa ter uma visão mais ampla da floresta, né? Nós precisamos ter uma visão mais ampla de tudo o que está acontecendo e não olhar só para a árvore, né? Não olhar muito menos só para as disputas mais mesquinhas políticas que há no dia a dia, né? Ou nas eleições de 2022, tem muito candidato aí dando depoimento, tweetando, fazendo campanha fora de hora, tratando desse tema que deveria ser tratado com muito mais seriedade,
fazendo uma politização da vacina em vez de tratando de saúde pública e de conscientização das pessoas, né? E isso que nós precisamos fazer, conscientizar as pessoas de tudo, né? Dos riscos que estamos correndo no nosso dia a dia, seja coronavírus ou de outras doenças, nesse caso coronavírus que ainda não tem uma cura, tem tratamento precoce que nem sempre é eficaz, mas ele realmente tem dado com diferentes tipos de drogas ou de remédios, não só aqueles que são propagandeados também por alguns políticos, né? Mas tem dado resultado, mas além disso nós sabemos que principalmente para grupos de risco é uma doença muito letal e que nós precisamos continuar tomando todos os cuidados, né? Ainda que alguns deles a gente ache já que está de saco cheio, que é exagerado, né? O uso de máscara, por exemplo, eu sei que poucos aguentam isso ainda, muitos não aguentam mais, mas no fim das contas, ainda que mesmo cientificamente existem muitas dúvidas até que ponto é eficaz, existe essa sensação de segurança que é repassada e também, obviamente, existe uma boa... e aí, de novo, não sou da área da saúde, isso tudo que a gente colhe, tudo que a gente ouve, existe bons motivos para a gente continuar, né, respeitando todos esses protocolos, respeitando os próximos, respeitando as outras pessoas e respeitando a nós mesmos, né? Essa parte que eu queria falar sobre politização da vacina, de uma forma muito sóbria, né, muito serena, com responsabilidade, como sempre. Passo para falar um pouco sobre a questão do Fundeb, que eu disse ia tratar aqui nessa live muito rapidamente. Deu muita fake news aí dizendo que novo foi contra o Fundeb, não é verdade. Nós fomos a favor do texto da Câmara, que corrigia muitas coisas que nós já estávamos insatisfeitos na época da PEC. Eu mesmo votei a favor da PEC do Fundeb, mas com muitas ressalvas. Eu sei que tem pessoas, principalmente, que acreditam piamente, como eu, né, na superioridade das escolas comunitárias e privadas, justamente porque elas apresentam melhor resultados em relação à escola pública e já ficaram muito chateados com a forma como foi aprovada a PEC lá atrás. Nós conseguimos, graças a destaques do Novo e também de outros partidos, né, por meio do trabalho incansável do nosso deputado Thiago Mitrô, na Câmara dos Deputados, né, há 2 semanas, incluir melhorar uma série de pontos do projeto, né, como expandir não só para professores, mas para outros profissionais que são importantes na educação também, o uso de 70% dos recursos e também a possibilidade de passar 10% dos recursos do Fundeb para escolas confessionais, comunitárias, todas sem fins lucrativos, né? Isso foi um avanço. Depois, quando foi para o Senado lamentavelmente recompôs o relatório original do deputado Felipe Rigoni e na Câmara nós votamos contra esse relatório do Senado, né, as mudanças do Senado, e a favor do nosso projeto da Câmara. Foi por isso que o voto Novo ficou não. Claro, porque nós fomos contra o projeto que veio do Senado. Nós queríamos aqueles avanços que nós tínhamos conquistado lá atrás. Nós não temos preconceito com crianças que estudam em escolas comunitárias, que são sem fins lucrativos, ou escolas confessionais sem fins lucrativos, como não temos preconceito com crianças que estudam na escola pública, mas essa esquerda, né, principalmente, que se alia tanto ao corporativismo sindical, lamentavelmente tem essa série de restrições à iniciativa privada e, nesse caso em particular, mesmo as escolas confessionais e comunitárias. Lamentável e inexplicável, mas nós não conseguimos recompor isso. Foi uma pena, uma perda para a educação no Brasil. E, por fim, a presidência da Câmara dos Deputados. Nós temos um grande desafio aí pela frente, que é escolher um futuro presidente para a Câmara, e a escolha não está fácil, pelo menos para nós do Partido Novo. Nós estamos avaliando ainda se lançaremos um candidato do Novo, da nossa bancada, ou se nós procuraremos apoiar um candidato que não são esses que estão sendo cogitados aí, alguém independente, que seja de um partido que até pode ser que integre algum dos blocos, mas que não que tenha independência em relação ao próprio bloco e aos demais candidatos, e que paute os projetos que nós precisamos, né? Volta da prisão em segunda instância, reforma tributária, reforma administrativa, privatizações, uma reforma do regimento interno. Então nós precisamos fazer muitas coisas na Câmara dos Deputados, e para isso é preciso ter uma presidência alinhada com aquilo que nós defendemos, né? Infelizmente, o presidente Bolsonaro mais uma vez fez uma escolha que não nos agrada, né? Escolheu Arthur Lira como seu candidato. O Palácio do Planalto está injetando, inclusive, por meio de recursos do orçamento, né, dinheiro na campanha dele para distribuir para as bases eleitorais de deputados que vierem a votar nele. Isso foi
escancarado na votação do último PLN 29, qual nós fomos contrários na Câmara dos Deputados, quase 2 bilhões de reais em emendas orçamentárias para deputados para apoiarem o candidato do Bolsonaro, Arthur Lira, que é do Centrão, e a gente lamenta isso muito. Assim como hoje também saiu a notícia do Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, e que a gente fez um abaixo-assinado, muitos de vocês assinaram, e hoje ele revogou trechos da lei da ficha limpa, que vai beneficiar quem roubou do dinheiro público, vai beneficiar quem foi condenado em segunda instância já. Olha, um descalabro. Essa indicação do Cássio Nunes foi realmente um terror, e agora a gente está sofrendo as consequências que podem perdurar por até 27 anos, porque Cássio Nunes Marques pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal até os 75 anos de idade. É isso mesmo. Então, nós estamos com uma série de desafios na Câmara dos Deputados, né? Todo esse escândalo aí ainda que vai ter que ser revelado, até que ponto é verdadeiro. Assinamos requerimentos de informação, mas que a imprensa está levantando e que é gravíssimo, da questão da utilização da BIM para a defesa do Flávio Bolsonaro. Então tem uma série de coisas que estão acontecendo e que nos deixam extremamente decepcionados e inclusive, né, indignados, e nós precisamos cumprir o nosso papel de fiscalização e, como partido independente que o Novo é, buscar o esclarecimento de todos esses fatos. E de outro lado nós temos Rodrigo Maia, né, buscando apoiar um candidato seu, ainda não tem o nome, estão falando de Baleia Rossi ou de Aguinaldo Ribeiro, mas o fato é que nessa semana juntaram todos os principais partidos de esquerda. PSB estava lá, PCdoB estava lá, PDT estava lá, o PT estava lá, Gleisi Hoffmann estava lá, todos num bloco de apoio, né, ao candidato que viesse a ser escolhido pelo Rodrigo Maia. Então nenhuma alternativa essa do Lira, do Centrão, do Progressista tem apoio do Bolsonaro, nem a alternativa do candidato do Rodrigo Maia, quem quer que seja, com apoio de toda a esquerda, nos agrada. Nós precisamos achar alguém que seja realmente independente, que seja realmente capaz de pautar os projetos que importam para o Brasil se desenvolver, para a gente ter uma nação mais próspera. E eu quero sinceramente contar, né, com todo o apoio de vocês que estão acompanhando nas minhas redes, no sentido de a gente chegar a um nome que possa representar aquilo que nós esperamos de um presidente da Câmara dos Deputados, né? Muita água vai rolar ainda por baixo dessa ponte, a eleição é só no dia 1º de fevereiro do ano que vem, né? Mas nós temos aí essa semana ainda de sessões na Câmara, quem sabe a gente pode chegar a definir alguma coisa, algum nome, como eu disse, dentro do próprio Partido Novo ou de fora, de um outro partido que a gente possa vir a apoiar, mas o mais importante mesmo é que a gente se posicione e mostre que não está satisfeito com as opções que estão aí na mesa, certo? Bom, pessoal, obrigado de novo por tudo que vocês estão dizendo aí também nos comentários. Muito obrigado por todo apoio sempre dado, né? Muita gente fazendo mensagens elogiosas ao trabalho da bancada do Novo como um todo, e também da postura que eu tenho mantido de independência desde o início do mandato. Também desde o início da pandemia a gente saiu com aquele slogan, né, que a gente usou em todos os cargos, talvez agora fosse hora de retomar certo ponto, por causa desse absurdo, dessa politização da vacina, que eu acho intragável, né, realmente muito triste, né, talvez lembrar que a gente precisa com serenidade e com responsabilidade superar essa crise. Todos os países sérios estão fazendo desta forma, todos os países sérios. Aqui até o STF deu para avacalhar a situação, né, repetindo o que eu já disse no início da live, talvez alguns não pegaram, julgando constitucionalidade de uma lei que vai valer só mais alguns dias, só valia para esse período de decreto do governo federal até 31 de dezembro, querendo impor sobre os cidadãos, né, a vacinação. A pessoa vai querer se vacinar, vocês vão ver a corrida pela vacina, a maior parte das pessoas vai querer se vacinar se a vacina obviamente for segura, e eu acredito muito na capacidade dos nossos cientistas, das pessoas que estão nessa elaboração dia e noite já há meses, né, no mundo todo, os laboratórios mais avançados, os países com a tecnologia mais de ponta trabalhando em cima disso. As pessoas vão querer se imunizar, é claro que vai ter que de novo ter um respeito a uma fila e assim por diante. Vou enfatizar esse ponto todo, eu vou ajudar em tudo que eu puder no sentido de conscientizar, quando tiver, obviamente, vacina, antes disso também nem adianta, né? É muito importante a gente lembrar que essa politização está fazendo mal, e o STF,
que não tem credibilidade quase nenhuma por causa da configuração atual, não como instituição, né, como instituição importante, tem um tribunal constitucional, mas a configuração atual, os ministros, lamentavelmente, do STF, com suas decisões, têm jogado pelo ralo a imagem da instituição. Basta ver a proposta da reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, que teve 5 ministros que conseguiram votar contra aquilo que expressamente diz a Constituição. Aí quando o STF vai lá e julga e diz que a vacina é obrigatória, aí vocês imaginam como as pessoas ficam, né? Se o tribunal não tem credibilidade, ficam ainda mais, lamentavelmente, contra algo que não deveria, porque deveria ser algo esperado, né, por todos. Talvez, aliás, se o STF tivesse dito não vai ser obrigatória, aí as pessoas realmente iam querer exigir que fosse obrigatória para desdizer o Supremo Tribunal Federal. Essa é a situação lamentável a que hoje nós chegamos no Brasil, com o STF sem credibilidade e cujas decisões acabam só gerando mais tumulto, né, e menos confiança das pessoas, né? Então, pessoal, muito obrigado de novo pela audiência de todos vocês. Antes de encerrar, importante lembrar, quem é do Rio Grande do Sul, claro, sempre bom lembrar, né? Apesar de muita gente me acompanhar do resto do Brasil, eleito pelo estado do Rio Grande do Sul, a maior parte das pessoas que, não a maior parte, mas a grande parte das pessoas que me seguem são gaúchas. Essa semana o governador Eduardo Leite está querendo mais uma vez pautar o aumento de impostos, né? Ele está reduzindo um pouco, mas continua enfiando a faca no povo gaúcho com o aumento de impostos. A gente não pode aceitar isso, e eu já estou combinando com os meus colegas deputados do Novo, deputados estaduais Fábio Osterman e Giuseppe Riesgo, para nós tratarmos amanhã à noite numa live também sobre isso, e da importância de você ficar em cima, de você não deixar os deputados do Rio Grande do Sul aprovarem um aumento de imposto que vai contra os melhores interesses da nossa sociedade. Nós precisamos reagir. É preciso cortar despesa, não resolver mais uma vez apenas os problemas dos políticos e daqueles que estão na máquina pública. Os políticos precisam reduzir despesa, buscar uma reforma administrativa de verdade, reforma previdenciária, privatização e assim por diante. Isso que eu defendo aqui em Brasília, isso que o Fábio e o Giuseppe defendem também lá no estado do Rio Grande do Sul, e é isso que a gente quer como políticos, né, de um partido como o Novo, que é um partido liberal, que é um partido que defende o cidadão, e também como cidadãos que somos todos nós entendemos que o Estado já gasta demais, gasta mal, tira do dinheiro do pagador de impostos, do trabalho, do pagador de impostos, tira do dinheiro suado dele uma grande parte e entrega quase nada. Nós precisamos, portanto, ir adiante nessa batalha contra o aumento de impostos em qualquer lugar do Brasil, e amanhã vai ser a vez de conversar com meus colegas do Rio Grande do Sul sobre mais esse aumento que o Eduardo Leite está querendo propor. Obrigado de novo, mais uma vez, uma boa noite a todos, excelente final de domingo e uma excelente nova semana a partir de amanhã, segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Estamos juntos, valeu, boa noite.